aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, em comparação a dias bem animados que tivemos nos últimos dias, a sexta-feira ontem foi até relativamente calma, mas é sexta-feira, né? Então não pode decepcionar. E temos algumas coisinhas picantes para falarmos ao longo do vídeo hoje. Mas enfim, vamos começar nosso vídeo sobre as questões internacionais. Ontem, o Twitter, né, o X agora, eu gosto de chamar de Twitter. O Twitter se pronunciou sobre o que está acontecendo, sobre Magnitsky e outras coisas, censura. Lula saiu em defesa dos sem cabelos. Tem algumas coisas aí que estão acontecendo também lá fora. Eduardo Bolsonaro foi convocado pela Casa Branca para uma reunião. O que será que Eduardo vai falar lá? Enfim, tem muita coisa pra gente falar nesse tópico. Aí na segunda parte, temos que falar sobre o nosso parlamento. E aí, anistia, vai ou não vai? Saíram ontem algumas notícias curiosas mesmo. Não quero colocar esperança no coração de ninguém, mas vamos ver o que está acontecendo. Até o Alcolumbre deu uns posicionamentos aí que chamam a atenção. E aí nesse tema, é uma coisa aí que a gente vai ter que comentar. Talvez possa traçar o destino da nossa existência em termos do canal. E aí, o nosso canal segue ou não seguirá existindo? Terceira parte, falaremos de eleições, se der tempo. Falar do Eduardo, principalmente do Eduardo Bolsonaro e do Jair Bolsonaro. E a última parte do vídeo que a gente vai conseguir falar sobre ela. Mas vamos lá. Gente, só para começar o vídeo, né, para ninguém esquecer, Bolsonaro segue preso, tá em prisão domiciliar. Eu espero aí que as coisas comecem a avançar nos próximos dias. A gente vai falar sobre isso já na segunda parte, mas não dá para deixar esquecer, né, e achar que a gente tá vendo a mais pura normalidade. Eu já tentei interiorizar isso, colocar na minha cabeça que por mais puto que eu esteja na vida, sei lá, deixar as pessoas tão putas quanto eu, ou tão revoltadas quanto eu, não vai resolver muita coisa. Então, falei, não, pelo menos na hora que apertar o botão aqui para dar play, tentar ficar, sabe, minimamente no nosso padrão de sempre. Mas vamos lá. Aqui ainda não é sobre a questão que envolve Trump, Lula, Eduardo Bolsonaro, mas não tinha como não comentar sobre isso daqui hoje, porque ontem, na sexta-feira, não ganhou grande destaque na imprensa, e você deve imaginar por quê, né? Os principais anunciantes dos veículos de comunicação do Brasil não têm nenhum interesse em divulgar esse tipo de agenda. Mas o Gabriel Galípolo ontem teve um evento fechado à imprensa, onde almoço institucional com João Roberto Marinho. Marinho é de onde? Presidente do Conselho de Administração e CEO, e Paulo Tonetti Camargo, vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo. O que é que Galípolo foi fazer no almoço com o chefão da Globo, o filho de Roberto Marinho? O que é que o Galípolo foi fazer lá? Esse é o Banco Central Independente? Isso aqui é o Banco Central Independente? Tá muito estranho isso. Ainda mais no evento fechado à imprensa, em um grupo que ninguém trata como normal. Todo brasileiro minimamente, sei lá, letrado no que se passa no país se questiona, né, os interesses deste tipo de encontro. O que é que a Globo quer com o presidente do Banco Central? O que é que o dono da Globo quer com o presidente do Banco Central? E o Renato diz, né? Reunião entre o comando da autoridade monetária e o núcleo de decisão e lobby do maior grupo de mídia do país, sem publicidade sobre a pauta. Não é ilegal, mas no cenário atual reforça a leitura de articulação entre quem define a política monetária e quem molda a narrativa pública, algo que pode influenciar tanto a percepção do mercado quanto os rumos do Banco Central. Mas vamos lá. Começando. Lula estava no evento ontem. Tinha que fazer, né, o que ele sabe fazer melhor, defender o regime. Lula defende Moraes e pede cassação de bolsonaristas no Congresso. Vamos falar até sobre isso já já. Lula defendeu nesta sexta o ministro alvo principal do, olha o termo, motim bolsonarista. Se você der um Google, você vai achar Folha de São Paulo, uma matéria que se chama do painel, que quem chefia é o Fábio Zanini. Você vai achar o Lauro Jardim, que é o chefia com o nome dele mesmo, o próprio Robson Bonin chefia com o do Radar, que é do bastidor da Veja. Enfim, Metrópolis também falando sobre isso. Não vou cravar o Metrópolis, que o Metrópolis eu não sei. Mas CNN falando sobre isso, motim. Sério mesmo, é motim. A imprensa trabalha da forma mais suja que existe para tentar criminalizar a oposição, né? Dar a guarida para que, se alguém quiser fazer alguma maldade, falar, não, realmente, não tá fazendo maldade porque eles fizeram um motim. Tem que ser preso, né? Essa turma aí da direita. Enfim.
Motim que interditou os plenários da Câmara e do Senado nesta semana. Para o petista, em vez de abrir impeachment de Moraes no Senado, o Legislativo deveria cassar os mandatos de senadores e deputados que usaram a força para barrar votações no Congresso. Enquanto Lula defende seu amigo, o Twitter ontem publicou uma nota oficial, através aí do Global Government Affairs, que é Assuntos Governamentais Globais, é a página deles de relacionamento institucional, que fala em nome da empresa. Aliados na luta pela liberdade de expressão. O governo dos Estados Unidos resiste aos excessos do governo global. Nossa, governo global, né? Quase uma nova ordem mundial. Em uma era em que as regulamentações governamentais ameaçam o discurso global, o Twitter aplaude as ações ousadas do governo Trump para salvaguardar a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um pilar fundamental da democracia, mas governos em todo o mundo exercem cada vez mais poder para silenciar a dissidência, muitas vezes visando plataformas e cidadãos americanos. Eventos recentes no Brasil evidenciam a crise. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo liderou uma campanha de censura e violação do devido processo legal, incluindo a proibição em 2024 do Twitter por se recusar a cumprir ordens secretas para desplataformar políticos e jornalistas, incluindo americanos, que criticaram Moraes e seus aliados. Mais recentemente, o STF decidiu que o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que previa proteções limitadas à responsabilidade dos intermediários, é inconstitucional. Essa decisão remove uma salvaguarda fundamental para a liberdade de expressão online e reforça um padrão mais amplo de preocupação. Embora as ações de Moraes exemplifiquem um abuso grave, e aí você vê que esse texto não é só sobre o Brasil. Ameaças governamentais semelhantes persistem em outros lugares. Na União Europeia, a DSA, que é a lei deles, é usada como ferramenta de censura global, violando a liberdade de expressão, como documentado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e pelo Congresso, deve ser em relatórios. Quando você tem links, hiperlinks, você vê que está grifado aqui, tem links, eu acho que o Google não consegue traduzir direito. Até quando você pega o código de HTML do Twitter, ele não coloca isso tudo no mesmo bloco. Enfim, na Austrália, as exigências do Comissário de Segurança Eletrônica e Safety para a remoção de conteúdo em todo o mundo geraram conflitos, com o Twitter contestando com sucesso os excessos na justiça para proteger a expressão. Na Índia, os esforços do governo para reprimir a liberdade de expressão levaram a batalhas judiciais contínuas com plataformas como o Twitter. A Lei de Segurança Online do Reino Unido exige que as plataformas removam conteúdo prejudicial e apliquem a verificação de idade, enfrentando reações negativas de defensores da liberdade de expressão e da privacidade. O Twitter elogia a resposta decisiva do governo Trump à intervenção excessiva do Supremo, sancionando Moraes com base na lei Magnitsky global e revogando seu visto. Essas ações estabelecem um precedente para uma dissuasão mais ampla. O governo dos Estados Unidos trava uma batalha global para defender a liberdade de expressão contra uma onda crescente de decisões autocráticas e regulações internacionais que favorecem um controle do pensamento em detrimento da liberdade individual. Apoiar esses esforços é crucial. Eles combatem as pressões globais, salvaguardando as liberdades e os valores democráticos nos Estados Unidos e em todo o mundo. Ao confrontar os excessos em lugares como o Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e outros, o governo preserva a internet aberta e inspira a liberdade de expressão em todo o mundo. Você vê que... Eu acho o seguinte, você deve conseguir imaginar que é muito mais fácil para o Trump tomar medidas, muitas vezes medidas duras, quando ele tem apoio. Inclusive apoio de pesos pesados, como as Big Techs. Você já pensou um governo brasileiro interessado em fazer o bem com amplo apoio dos grandes CNPJs brasileiros, seja as indústrias, os grandes grupos de lobby, o consórcio de imprensa? Vê isso daqui, eu recomendo a vocês. Eu nem era para ter me veio na cabeça aqui agora enquanto eu estava lendo. Se você ainda não leu, tenho quase certeza que essa matéria é aberta. Você consegue achar na internet relativamente fácil. Sei que tá no Atlas, sabe? Sei que tá no Atlas de agosto. Aqui, ó. Lê essa matéria.
The Return of Hamiltonian Statecraft. O retorno da governabilidade hamiltoniana. Leia isso daqui, que eu acho que vai fazer muito sentido para você. Toda essa relação do governo Trump com as big techs, com a questão de criptomoedas, com as empresas de tecnologia em geral, fabricação de chips. Essa matéria é muito longa, vale muito a pena ler. Ela segue mais atual do que nunca. Se você parar e você for ler, coloca lá no Google, traduz, se esforce, você vai conseguir ler. Não se menospreze. Garanto que você fala, cara, realmente faz muito sentido. Então você pega lá no Atlas, que ela já tá meio que comentada, né? A gente tá destacando várias coisas, tudo grifado, tudo bonitinho. O caso, a gente comentou ontem, a idosa que foi espancada na cadeia há 62 anos, absurdo, né? Parece lá com o olho todo roxo, já chegou na Casa Branca. Vai ter gente que vai reclamar, vai defender a soberania do Brasil, né? A soberania para espancar velhinhas. Esse caso chega no mesmo momento que a turma da CNN conta que Eduardo Bolsonaro foi chamado para uma reunião. Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo foram chamados pelo governo dos Estados Unidos para mais uma rodada de reuniões presenciais em Washington, com autoridades e auxiliares de Donald Trump. Os encontros estão marcados para quarta e quinta-feira da semana que vem. E qual que é o assunto? Eles foram chamados para atualizar a situação política, a situação jurídica aqui do Brasil. Os dois, vale lembrar, não estão participando diretamente da discussão sobre o tarifácio de 50% imposto por Donald Trump a produtos brasileiros. Mas pode ser que esse assunto entre também em pauta. Pois é, né? E eu fiquei muito feliz. Ontem, Eduardo Bolsonaro postou um vídeo onde ele faz assim, ele testa os seus comentários sobre o Mike Pence. O que mostra que Eduardo, ele tá atento. Ele não só fala sobre isso, como Eduardo também postou um vídeo mais curto, onde ele fala sobre a Vaza Jato, Vaza Toga 2.0. Então, a parte 2, né? Então você vê que Eduardo, ele tá por dentro do que se passa no país. Possivelmente, né? Eduardo vai levar essas informações pra turma lá fora. E eu acho que até a questão da Vaza Toga facilita, que acho que o Schellenberger já escreveu muita coisa em inglês, né? Então já faz muito mais sentido. Você tem um jornalista americano comentando sobre o assunto. Vamos ver, né? Vamos ver. Não acho que o pessoal vai sair da reunião já batendo martelo, que a coisa não funciona assim, né, gente? Mas eu acho que talvez... Tô falando como quem tá observando de longe. Como quem tá observando de longe, pensando como funcionam reuniões. Então, se você tem coisa 2 dias, não faz sentido você chegar, ter uma reunião na quarta, começa a falar algumas coisas, sabendo que vai se encontrar também na quinta, e você já sai na quarta-feira e já tem uma decisão. Eu acho que não faz sentido. Na quinta, ainda acho improvável. Eu acho que o pessoal deve conversar, deve amadurecer. Normalmente ocorre assim nas empresas. Aí na outra semana, talvez, quem sabe aí tenhamos uma semana muito movimentada, muito aquecida. Ontem saíram algumas coisas curiosas também que envolvem Forças Armadas, não brasileiras, mas americanas. A Veja deu destaque dizendo: Trump deu ordem secreta para exército usar força militar contra cartéis na América Latina. E o Trump tá falando aí do Maduro. E o Trump aumentou a recompensa para quem falar onde que o Maduro tá. Aí você já vê aqui no subtítulo, ó, a decisão do Trump cria uma base oficial para a possibilidade de operações militares diretas em solo estrangeiro. Ele basicamente criou um arcabouço jurídico que permite operações se o pessoal desejar. Tá ali, ó. A decisão criou uma base oficial para a possibilidade de operações militares diretas em solo estrangeiro. Autoridades militares dos Estados Unidos, segundo o The New York Times, já começaram a elaborar opções sobre como os militares poderiam perseguir os grupos. Qualquer ação levanta questões legais, sobretudo em relação, né, a tirar a vida de cidadãos de outros países por forças americanas. Olha lá, soberania. Soberania para defender os cartéis, né? Falo de um do Brasil aí. Mas a gente pode até falar, né? Porque, segundo o valor econômico, Trump mobiliza Pentágono contra o narcotráfico e surpreende o governo brasileiro. Não sei porque o governo brasileiro está surpreendido.
No entanto, no Itamaraty, no Ministério da Defesa, ainda que não se descarte qualquer desfecho, a avaliação é de que, por mais desmedido que Trump esteja, a máquina de conflito americana não vai se deixar mover por seus desvaneios. Bom, falam que o Trump ia vencer, o Trump não venceu. Que o Dardo não tinha força, o Dardo tem. Que não ia ter tarifa, teve tarifa. Que não ia ter perda de visto, teve perda de visto. Que não ia ter sanção, teve sanção. Agora eu tô falando, não vai ter nenhuma ação. Pronto. E olhando as últimas previsões e análises do Itamaraty, a grande tendência é que vai ter alguma coisa. Porque o que o Itamaraty fala acontece o contrário. Espero que não, né? O mercado financeiro não deveria minimizar a ordem do Trump, pois a medida certa ao ir além do campo militar. Essa mesma ordem do Trump e essas movimentações que vêm sendo feitas, lembre que, inclusive, vieram representantes dos Estados Unidos ao Brasil, conversar com o Ministério da Defesa e tudo mais, sobre a questão de como lidar com o PCC. Aí ela está falando sobre isso. Ao classificar cartéis como organizações que tocam o terror, os Estados Unidos elevam o nível de exigência para qualquer operação ligada a setores sensíveis, mesmo no mercado formal. Isso pode alcançar bancos, fundos, exportadores, cadeias logísticas, com algum grau de exposição a fluxos suspeitos. Pode significar triagem mais rigorosa, cruzamento de dados com listas de sanção, bloqueios preventivos e exigência de auditorias e rastreabilidade. Vou pegar esse final, que dá para entender muito bem. Exigência de auditorias e rastreabilidade. Pensa o seguinte, o governo americano via esses grupos como simplesmente criminosos. Agora vê realmente como organizações tocam terror. Aí o que é que ele pensa? Olha, o Brasil, antigamente, quando alguém, sei lá, comprava ou vendia algum produto, quando saía lá do Porto de Santos, a gente dizia só algumas notas fiscais. Agora, além dessas notas fiscais, a gente vai querer uma certa espécie de due diligence. O cara vai ter que provar que a mercadoria que ele está vendendo veio de determinado lugar que é legal. Pensa naquela lei europeia que o agro brasileiro tem que provar que a carne não está vindo de áreas desmatadas. Então, isso pode acontecer. O que, querendo ou não, já começa a encarecer, né, toda a cadeia logística e no final do dia o próprio mercado brasileiro fica menos competitivo, porque fica mais caro para você exportar, fora a questão das tarifas. Então, a partir do momento que você começa a apontar que determinados países possuem organizações que atuam à revelia da lei e que precisa pegar duro com eles, todo o arcabouço, né, de leis e tratos e coisas entre um país e outro pode começar a ficar, né, muito mais rigoroso. E, por exemplo, eu tô falando da turma do mercado, né? Eles não deveriam achar que isso é brincadeira. É uma pressão legítima sobre a rede econômica que dá suporte a essas organizações. A própria imprensa brasileira comentou, acho que agora, nesse mês de agosto, se não foi no final do mês de julho, quanto dinheiro do PCC, por exemplo, foi movimentado por fintechs. PCC e Comando Vermelho. Aí você pode aumentar, né, a rigorosidade desse dinheiro, o rigor. O efeito menos óbvio está na cadeia de suporte. Portos, terminais e operadores logísticos associados a rotas de maior risco podem ter seguros e fretes reprecificados ou negados. Além disso, fundos e seguradoras estrangeiras podem redesenhar carteiras para evitar setores sujeitos a maior escrutínio, provocando saída silenciosa de capital sem que haja uma única sanção formal. Não tem nenhum tipo de sanção no Brasil nem nada, nenhuma punição. Mas você começa a fazer um escrutínio tão grande que começa a ficar caro demais e o setor deixa de ser vantajoso, o pessoal começa a tirar o dinheiro. Mas a Faria Lima olha para tudo que se passa no Brasil como uma simples questão comercial que você não pode deixar a questão política, né, impregnar. Indústria do café avalia triangular exportação com outros países para vender aos Estados Unidos, para tentar correr, né, por fora da questão da tarifa. Infelizmente, para a indústria do café é mais fácil montar contratos e operações para escapar da sobretaxa de 50% do que encarar o problema real. O Brasil passou a ser visto como uma jurisdição tóxica por causa da crise institucional. O empresariado brasileiro, em vez de tentar resolver a questão do país, não, vai montar uma mega operação. Isso pode até garantir vendas no curto prazo, mas não muda a leitura de risco lá fora. Pelo contrário, reforça a impressão de que o país prefere inventar atalhos comerciais em vez de resolver o que tirou a confiança dos parceiros.
Caso o setor privado não admita que instabilidade política e insegurança jurídica pesam no custo de acesso a mercados estratégicos, vai continuar gastando tempo e dinheiro para contornar um problema que só cresce. Enfim, vamos ver o que essa semana, né, nos aguarda. Possivelmente, né? Mas eu não sei, porque em julho saiu a notícia falando que o ideal era não comentar muito dos pormenores, mas sempre acaba tendo uma fofoquinha, né? O que a gente pode esperar dessa reunião que deve ter aí quarta e quinta-feira de Eduardo e Paulo Figueiredo com os americanos. Mas vamos lá. Gente, ontem começaram a sair mais algumas notícias, mais ou menos assim. Aqui não fala da anistia, fala apenas da questão do foro privilegiado. E a Globo, André Sadi, foi lá atrás dos bastidores e fala o seguinte: Mota vai abraçar acordo costurado com Lira para mudança de foro privilegiado, dizem aliados. E a anistia? O início do acordo vai cumprir, e o acordo total? Não sei. Aí o Hugo Mota teve na CNN ontem e andou falando assim umas coisas que são curiosas. Não acho que vale a pena encher o coração de esperança nem nada. Mas você vê, ó. A CNN, Hugo diz que sentimento é que penas do 8 de janeiro são exageradas. O presidente da Câmara diz que não tem ambiente para anistiar crimes graves, como planejamento para tirar a vida das autoridades. Tá. A Era diz, vá, ele acha que as penas são exageradas e a casa não tem ambiente para anistiar crimes graves. Não tem porquê o presidente da casa, né? Não tem porquê porque o presidente da casa é fraco. Por outro lado também, ele estava lá conversando e falou o seguinte, né? Veja a chamada da CNN. Ataque de 8 de janeiro não foi feito de forma organizada. Foi baderna. E ele vai dar essa pergunta quando a jornalista faz questão de reforçar. Para você, foi golpe? Preciso ter temperança, serenidade, equilíbrio para que essas questões elas possam ser construídas da melhor maneira possível, respeitando a maioria da casa, dialogando com o próprio Senado. Temos também procurado dialogar com o próprio Supremo Tribunal Federal. Eu tenho tido uma boa relação com os ministros, que respeito, que entendo também o momento que o Supremo está vivendo. O que aconteceu no 8 de janeiro não foi simples, foi um ataque às instituições do nosso país. Não estou aqui defendendo o que aconteceu no 8 de janeiro, longe de mim. Foi uma tentativa de golpe, presidente? Eu vejo, Tainá, como um ataque às instituições do nosso país. Não acho que foi feito de forma organizada, mas foi uma grande baderna. As instituições foram atacadas, foram destruídas, e isso não pode se repetir. Esse é o sentimento que eu vejo dentro da casa. Como também tenho dialogado com o Poder Executivo, mantendo essa equidistância, essa independência, mas tenho também uma boa relação com os ministros do governo, com o próprio presidente Lula, e seguirá dessa forma o nosso comportamento, sempre apostando no diálogo como a melhor forma de resolver aqueles problemas que até poucos acreditam que o diálogo resolve, como foi o caso dessa semana. Poucos apostavam que daria certo aquela nossa construção política, e ao final eu penso que aconteceu da melhor forma possível, com os trabalhos sendo retomados, sem precisar agredir, ferir nenhum parlamentar ou nenhum daqueles que participaram do movimento que aconteceu. Esse final é engraçado, né? Nossa articulação, a gente resolveu tudo. Ele não participou da reunião. Que coisa, né? Você vê que esse cara, ele realmente tem um ego meio elevado. Ele faz meio questão de falar que foi ele, mas não foi ele, né? Beleza. E é bem sabonete, né? Ele deixa assim no ponto que, não foi golpe, mas também não sei. Enfim. Melhor falar isso do que falar que foi golpe. Aí o Lauro Jardim, ontem, logo cedo, postou também que não tem como Hugo Mota não botar anistia para votar este mês. Aí ele fala que no entendimento desses líderes, Mota não poderá ser contrário ao que desejam os líderes dos partidos que formam a maioria da casa. Esses líderes são do PL, da Federação União Brasil PP, mas não só. Não só. A imprensa tinha comentado, né, que, por exemplo, o próprio PSD do Kassab que teria apoiado o Antônio Brito, teria dado a palavra. Eis um deputado influente do PL. A anistia não morreu. Já temos mais de 300 votos para aprovar uma anistia ampla, geral e restrita. Já temos a maioria. Não tem como Hugo Mota não botar para votar. Temos que observar primeiro a votação do foro privilegiado. Eu não acho que a anistia irá ser pautada antes
de realmente a questão do foro privilegiado já está pautada e sancionada. Porque do lado de lá, né, o judiciário, segundo a imprensa, pretende acelerar. Ai de quem falar de anistia nesse país. E ontem também a revista Oeste publicou esta nota, que vai na contramão do que tinha dito para o Estadão, tanto que a revista dá destaque disso, né? O Alcolumbre tinha dito para o Estadão que nem se tiver 81 assinaturas, ele pautaria o impeachment. Aí agora, ele disse que pode analisar. Depois de intensas negociações entre parlamentares, Alcolumbre disse nessa sexta que pode analisar o pedido de impeachment. A declaração ao G1 atenua sua posição anterior totalmente contrária a debater o impeachment. E aí, vai ou não vai? Foro privilegiado, eu acho que vai. Aí passa na Câmara, depois vai ter que ir pro Senado. Vamos ver como é que vai ser no Senado, mas eu também acho que passa. Aí depois vai pra mão do Lula. O Lula tem que meio que sancionar ou vetar. Se o Lula vetar, aí depois tem que ter aquela reunião do Congresso para derrubar os vetos. Eu não tenho muita fé de você ter... vamos voltar aqui o foro privilégio dessa semana e semana que vem já a anistia. Eu não boto muita fé nisso, não. Não tenho esse otimismo mesmo. Eu acho que se o foro privilegiado é necessário para tirar a espada da cabeça, do pescoço dos deputados, ele realmente tem que estar aprovado, tem que estar valendo. Isso não vai acontecer em uma semana, né? Ainda que se aprove tudo na segunda-feira, na terça-feira, se vote na terça, o Senado aprove na terça, vai para a mão do Lula, e aí? Quanto tempo vai levar a população? Na Lula tem 15 dias. Aí se o Lula não sancionar, acho que meio que automaticamente é sancionado. Se o Lula vetar, aí tem que marcar a reunião. Então, não, eu acho difícil. Meu achismo, em 2 semanas, em 2 semanas eu acho difícil, mas vamos ver. Ontem saiu uma notícia no Estadão que falava assim, Hugo Mota decide indicar afastamento de 5 deputados por até 6 meses por causa de motim. Tá vendo a palavra, né? A palavra mágica, motim. Segundo o Nicolas, essa notícia era mentirosa. Hugo acaba de me informar que essa matéria não procede. Na verdade, todos os envolvidos, incluindo a petista que me agrediu, vão para a corregedoria para análise da conduta de todos. Que pode ser aquele negócio, né? Manda pra lá, deixa lá na corregedoria, vai empurrando com a barriga, depois finge que não aconteceu. Essa informação do Nicolas é reforçada pela Folha de São Paulo. Mota adia a decisão, manda para a corregedoria denúncias contra bolsonaristas amotinados. O motim, mais uma vez o motim. Somente após a análise do órgão, o mês irá decidir se sugere o afastamento dos parlamentares. Vamos ver. Vai rolar ou não vai? Não faço a mínima ideia. Sobre essa questão do motim, toda aquela confusão, eu não tinha visto daqui antes, e que maravilhoso. O Igor Gadelha, do Metrópolis, resgatou essa linda imagem, onde você pode ver claramente a Luísa Erundina do PSOL, o Glauber Braga do PSOL, o Jean Willis do PSOL, segurando cartazes. Dentre eles, esse cartaz aqui, não sei se vocês conseguem ler, porque ele tá meio distorcido a imagem, mas eu já falo que tá nele. A mesma esquerda que hoje critica bolsonaristas por ocuparem a mesa diretora da Câmara já recorreu a estratégia semelhante no passado. Em 2017, o deputado Luiz Erundina do PSOL sentou-se na cadeira do então presidente da Casa, Rodrigo Maia, durante a votação da reforma trabalhista. E não saiu. Daqui eu tô, daqui eu não saio, daqui eu fico. O Maurício Marcon deu um zoom. Olha qual era a pauta que a turma estava defendendo. Não foram privilegiados. Nessa época ninguém chamou de motim. Nessa época aqui ninguém da imprensa falou de blindagem. Quer se blindar. Não. Agora o pessoal, assim, acho que vocês têm... Quem tá na direita tem uma opinião muito dura sobre a Suprema Corte Brasileira. Mas agora é blindagem. O deputado Maurício Marcon disse: na última ocupação feita pela esquerda, foram várias, a deputada Luiz Erundina segurava um cartaz pedindo fim no foro privilegiado, pauta que está prestes a ser votada na casa. Vamos ver como a esquerda vai se posicionar a respeito, já que agora tem no judiciário seu método para governar e achincalhar parlamentares oposicionistas. Sabe a questão do foro privilegiado? A imprensa já está lidando que isso é uma manobra para livrar Bolsonaro. Mas independente disso, a matéria é curiosa. Saiu na Globo ontem. Ala
do Supremo vê impacto zero de eventual mudança no foro privilegiado sob caso Bolsonaro. Ala do Supremo. E a Pamela deu um destaque que eu acho que faz muito sentido. Tô gostando de ver a mudança no editorial, parabéns. Antes, falaria no geral. Ministros do Supremo. Agora é uma ala, né? Parece que não existe aquela unanimidade que existia antes, né? É o que ficam dando a entender. Ontem eu passei por uns comentários que eu achei bem curiosos. Um foi esse aqui do Danilo Thomas, ele explicando aí o que se passa no Brasil. Na verdade, deixa eu ver, esse aqui acho que faz mais sentido. Vou botar esse aqui primeiro. A direita conseguiu politizar a questão judicial de um jeito que a esquerda nunca conseguiu. Comparando, Reinaldo Azevedo diz que Lula agiu bem ao buscar a via judicial e se entregar. Não. Uma pessoa jamais deve se submeter a um poder arbitrário. Submeter é legitimar esse poder arbitrário. E aí o Danilo Thomas recebeu 2 comentários. O primeiro perfil deixa bem claro, né? Trabalhistas, até com bandeirinha ali da Palestina. O segundo perfil também tem um perfil mais, sei lá, cirista, brisolista. E ambos enxergam Lula da seguinte forma. A submissão do Lula era parte do acordo para voltar depois. Todos cumpriram sua parte. E outro diz a mesma coisa. Essa submissão garantiu sua soltura posterior. Segue o jogo. E aí, quando você olha por que a esquerda se transformou, aí o Danilo Thomas fala o seguinte: houvesse boa ciência política no Brasil, estudo sério, realmente entender os fenômenos, se estudaria o arco ideológico da esquerda na Nova República, de força progressista a força reacionária. E o que é que ele quer falar com isso? Aspas. Não tem como ser uma força reacionária. E ele fala, tem sim, como qualquer grupo político. O Danilo Thomas não vai traçar ser reacionário como ser conservador, ser de direita. Tudo depende de como você se comporta frente às circunstâncias. E aqui ele explica. Como uma força política que nasce da oposição à ditadura torna-se ela mesma uma força baseada no recrudescimento de penas, na censura, na perseguição judicial e no fortalecimento do Estado perante o cidadão. É isso que ele está tentando falar. Como que a esquerda saiu de opositora da ditadura para a ditadura? Diante desse fenômeno, eu acho que está fácil até entender que são seus agentes. Mas tem realmente assim uma linha do tempo com os principais pontos. Seria algo interessante para ser feito, né? Mas que obviamente nenhum dos cientistas políticos brasileiros das universidades vão fazer, porque todos, né, sentam no colo do Lula. Nosso companheiro da tropa também, Castanho, fala o seguinte: Monark perdeu a conta por entrevistar o argentino que falava das urnas. Mulher de 25 anos está oficialmente exilada na Europa por chamar a pessoa eleita de homem. Uma feminista, inclusive. Bolsonaro sem postar em rede social. Quem diz que o Brasil não tem censura é um tremendo canalha. Esse fenômeno não é majoritário, mas as pessoas vêm abrindo os olhos para o que se passa no país. E aí, no âmbito destas confusões, inclusive no Congresso, a gente comentou ontem sobre a matéria, que saiu até no Metrópolis, do Valdemar e todo o seu empenho em sabotar as coisas, em jogar contra. Essa daqui da CNN não vai falar do Valdemar ainda, mas vocês vão entender porque eu já estou falando do Valdemar. Escute isto daqui. Olha, vamos agora com mais uma apuração. O deputado federal Eduardo Bolsonaro disse que avalia sair do Partido Liberal, o PL. Ele não está satisfeito com a legenda e me disse que já deixou a percepção clara ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Segundo o deputado, a saída pode ser avaliada até o mês de março do ano que vem, quando acontece justamente aquela janela para poder fazer troca de partido. Eduardo Bolsonaro disse que pretende colocar alguns projetos em prática, mas que não tem apoio da legenda. Um desses projetos é um incentivo a brasileiros que vivem fora do Brasil a tirarem o título de eleitor. Eduardo está nos Estados Unidos desde março e não tem data definida para retornar ao Brasil. A CNN entrou em contato com Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, e aguarda uma resposta. Será que é verdade? Gente, ó, o Léo, esse belo rapaz de olhos azuis. Vou ter que falar pra você ver esse cara aqui, ó. Tá ruim. Eu mando lá no Telegram. O vídeo de ontem do Polon que eu falei que ia mandar no Telegram, eu só mandei de madrugada.
nas últimas horas aí. Então me perdoem mesmo. Me passei. Minha família tá aqui, né? Eu terminei de fazer o vídeo, fui lá ficar com eles, aí esqueci. Me perdoem, perdão meu. Mas eu mandei lá o vídeo do Polon. Corra lá e assista. Assim, o Léo é o cara da direita na CNN. Tanto que a maior parte do tempo que Bolsonaro concede entrevistas pra CNN é pro Léo, Leonardo Magalhães. Então, eu acho que ele realmente conversou com o Eduardo Bolsonaro. Tanto que, aí vocês vão entender porque eu falei do Valdemar e da questão da notícia do Metrópolis, que a gente comentou no vídeo ontem. Eduardo Bolsonaro, que deu entrevista para a Bela Megali, anteontem. Eduardo Bolsonaro se irrita com Valdemar e consolida plano de deixar o PL. Saiu mais um portal. Eu gostei dessa nota. E até já vocês vão entender porque eu gostei. Eduardo consolidou seu plano de deixar o PL até 2026. E mais, o deputado federal pretende estimular a saída de parlamentares bolsonaristas da sigla para outras legendas e esvaziar o partido. O motivo central é insatisfação com o Valdemar Costa Neto. O último episódio da descontentamento em relação com a paralisação da Câmara e do Senado pela bancada bolsonarista. Chegou a Eduardo a informação que Valdemar era contra a medida. O site Metrópolis, a gente comentou isso ontem, publicou uma reportagem destacando que Valdemar não concordou com a estratégia de impedir o funcionamento das duas casas. Aliados, Eduardo faz a leitura de que Valdemar faz jogo duplo com a família Bolsonaro, com gestos públicos a favor, mas nos bastidores, trabalhando contra eles. A avaliação do filho do ex-presidente é que Valdemar tem interesse em ver Bolsonaro fraco e até preso. Por quê? Porque Bolsonaro ficaria muito mais dependente do PL e ficaria muito mais difícil tomar decisões independentes. Isso daqui talvez seja a parte mais importante de toda a matéria. Eu não gostei dessa matéria porque Eduardo vai sair do PL, não vai sair. Mas, gente, é o que eu falo pra vocês. Se coloque como ser humano na posição de Bolsonaro. Cara, por mais forte que você seja, é difícil você não ficar suscetível a algum tipo de pressão. É todo mundo falando que tu vai se lascar, que tu vai se dar mal, que tu tem que fazer alguma coisa, que tu não pode errar, que você tem que escolher o candidato certo, que se você não escolher o candidato certo, o Lula vai vencer e mais do que tu vai ficar preso para sempre, que tu pode até morrer na prisão. Tu já pensou que é dormir e acordar com uma enxurrada de gente falando isso? E quando são pessoas diferentes, é que tu começa a ficar na dúvida aí. Será que porque até todo mundo também tá ao redor, todo mundo fica preocupado. Quando tua mãe tá doente, quando teu pai tá doente, tu fica 100% frio, calculista? Ou tu começa a ficar preocupado? Aquela coisa que, se fosse contigo, tu respirava 2 vezes antes de pensar em comprar. Mas dentro da situação, fala, cara, não, compra aí, velho. Compra aí porque meu pai, sei que. É assim que acontece. Então, eu não acho que Eduardo tá errado ao pensar isso, não. Pro PL, pro Valdemar, quanto mais emparedado o Bolsonaro tiver, quanto menos margem de manobra Bolsonaro tiver, melhor pro Valdemar. Que aí tudo ele pode ficar fazendo terror psicológico, né? Ah, Bolsonaro, e vai lá e tentar influenciar no rumo das coisas. E aí a matéria continua. Essa parte aí, essa aqui foi a que eu mais gostei, né? Aquela é mais importante, mas essa que eu mais gostei. Eduardo tem acompanhado os passos de Valdemar, assim como de quem? Dudu da Lima, aliado de primeira hora do manda-chuva, o miserável, o sabotador oficial da República. Eduardo atribui à dupla parte do material contra ele que foi disseminado nas redes sociais. Fora o que é pautado na própria imprensa, né? Aliados de Bolsonaro, todas aquelas notas, né? Gente, aquelas notas criticando Eduardo, né? Em torno do PL, cúpula do PL, lideranças do PL. Quem é que pauta a imprensa? Duda Lima conseguiu descolar pra ele. Quando ele quer, ele leva Valdemar da Globo News. Quando ele quer, ele mesmo é entrevistado na CNN. Quando ele quer, ele mesmo é entrevistado no Roda Viva. Por que o Duda Lima não faz isso pela direita? Pelos parlamentares do PL? Porque não quer. Porque a única coisa que o Valdemar e o Duda Lima querem dos bolsonaristas são os votos. E acabou. Esse é o Duda Lima. Ele botou a coleirinha no Valdemar. Outro pessoal até fez um meme disso, adorei. Aliás, de Valdemar afirmam que a aparição no Congresso não é uma forma de atuação que o presidente do partido está acostumado. Mas alegam que ele respeitou a decisão da bancada e depois elogiou a atuação publicamente. É filho bonito, todo mundo quer ser o pai, né, Valdemar? Ao ler a notícia, Valdemar relatou a assessores. Não chegou nada aqui. Quanta bobagem. Referindo-se às queixas de Eduardo. Chegou nada. Nenhuma queixa, Valdemar.
Eita, Valdemar que tá mentiroso, hein? Esse Valdemar é mentiroso demais, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Vamos falar de tretas e confusões. Não era nem pra colocar isso aqui. Esqueci totalmente. Isso aqui era pra estar no tema mais à frente. Mas, já que já tá aqui, sequência de eventos. Sai nota que Bolsonaro pode não apoiar Tarcísio e o governo Trump chama Eduardo Bolsonaro para a rodada de reuniões em Washington, a fim de atualizar a situação política e jurídica do Brasil. Parece que o recado de Trump é claro. Quer Bolsonaro elegível. Seria isso? Isso aqui era pra estar lá atrás, né? Enfim. Mas vamos lá. Eu evito. Tinha tanto assunto pra gente comentar, mas tem horas que não dá pra entrar nas tretinhas. Ainda mais quando são tretinhas requentadas. O Mão Mole voltou nas últimas horas ao lado da sua companheira Angélica. Essa grande dupla dinâmica, que agora estão competindo com a Patrícia Leles para ver quem é que distorce mais a realidade. Lá foram ele resgatar mais uma vez, requentar mais uma vez a história onde eu estaria apoiando Hugo Mota e mais. Agora eles me ameaçam que vão me dar exposit. Mostrar quem me paga, quem que está por trás de mim. E cobrando por coisas que eu já fiz, como sempre. Aquele padrão, você não vai falar sobre isso? Né? Dos bandidos que te pagam? Da prisão da Polícia Federal? Eu falei, minha nossa, de novo essa história. Ai, gente, sabe, será que dá uma canseira algumas coisas? A turma de sempre, né? Quem não sabe quem é, o senhor Flávio Azambuja, nome artístico Flávio Morgenstern. Pelo que me consta, trabalhava na Oeste, não sei se está mais, não acompanha a revista Oeste, sei que ele é apenas um vassalo do Jairo Leal, que é o dono verdadeiro da revista Oeste, que é a editora Abril, e a senhorita Angélica, Paula Schmidt, está lá no Poder 360. Mesma narrativa enchendo o saco, como sempre. Para vocês entenderem a canseira que é isso, em março de 2025, tá até no Atlas. Olha lá, o mesmo cara com o mesmo print. E na época, sendo refutado pelo próprio povo. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Vocês vão entender que não é a treta pela treta. Ai, Jesus, viu? Que canseira. Cadê? Começa aqui. Olha lá. Não adianta reclamar do Hugo Mota se você não cobra jornalista. Que só faltou comparar Marco Aurélio, Thomas Jefferson e Platão. Tá fã de mim. É jornalista entre aspas. Aí o Du falava, 21 de março. Vocês são a prova que esta geração vive na fantasia e se recusa a encarar a realidade. Ninguém elogiou Hugo Mota. O voto nele foi para conseguir espaço parlamentar. Sem o PL, né, ele já estava eleito. Mas as crianças histéricas não querem aceitar a realidade. Mimados. Aí, olha essa postagem. O mais importante, olha a data. 11 de fevereiro. Já tinha 10 dias, gente. A eleição foi 1º de fevereiro. Já tinha passado a eleição. O que é que tinha acontecido naquele momento para eu escrever? Eu quero olhar para o Brasil em 2040 e falar: Hugo Mota foi o maior presidente da Câmara que esse país já teve. Num momento tão sensível, ele olhou para a dor de diversas famílias e lutou com empenho para nenhum brasileiro sofrer penas desproporcionais. Entre para a história. Um desejo, né? Por que eu tuitava isso? Aí o cara respondia: nossa, Flávio, você é um erudito, mas errou miseravelmente na interpretação desse texto. Ele não elogiou o Mota, ele está torcendo, tendo esperança que ele faça algo em favor da anistia. Mas por rancor e para atacar, você está deixando de lado sua maior competência e intelectualidade. Eu acho que vocês superestimam, gente, pessoas na direita que dizem que leem livros. A pessoa cita 2, 3, assim, olha essa grande mente. Grande mente pelo quê, senhor? Ai, meu Deus, velho. Aí lá, ó. Fato é fato e você vive na mentira, por ser lobotomizado por propaganda todo dia. Vai lá, fica assistindo o print e se achar informado. Só nunca questione os interesses por trás. Sempre os interesses. Quem me paga? Quem me financia, hein? Mas me prometeram que agora vai. Ah, um extra, né? Isso que eu já falei uma certa vez, repito. O Flávio Azambuja, certa vez falando comigo, não por telefone, né? Conversando. Falou que eu seria processado. Ele saiu espalhando nos diversos grupos de WhatsApp da direita que eu falei que mulheres são cadelas. O grande comentarista da revista Oeste. Vocês acham isso bacana, gente? Você acha que isso aí assim, não é luta de boxe? Você acha que esse é um soco normal, é um jab ou é um golpe baixo? Você acha que é justo esse tipo de luta?
Mas é o que a direita faz contra mim. Mas eu não posso reclamar, né? Porque senão eu divido a direita. Eu tô até agora esperando esse processo que eu ia tomar, viu? Tô até agora esperando. O mão mole tá demais. Aí o Du falou, irmão, se quer fazer uma denúncia contra o Kim, tudo bem, irmão. Traz argumento aí, prova, né? Fala aí quais são esses interesses por trás. Mas nesse print que você compartilhou, ele não elogiou o Mota, e você sabe disso. Se você não apresentar provas e ficar atacando o espantalho, tá parecendo perseguição, né? E melindre. Já que você é cego, faça-me um favor também não me enxergue. Beleza. Aí só pra vocês verem na época, né? Do que será que se tratava, velho? O meu tweet na época. Ó, você vê aqui a postagem, né? 21 de março, vou até atualizar. Quem sabe faz ao vivo, atualiza aí, deixa eu tentar carregar, pronto, carregou. Aí aqui tá a postagem do Dudu, né? Rebatendo ele. Aí na época, ó. A desonestidade intelectual é uma estratégia da esquerda. Os alunos do Olavo aprenderam bem a lição, colocando na prática. Quando o ser humano se considera tão inteligente que se torna um imbecil. Não é elogio de admiração, seu energúmeno, é um incentivo, apelar para que o cara reflita. Deixa eu ver. Não é muito difícil separar um elogio de um desejo de boa gestão. Olha isso, ó. Eu nem sou fã do Kim, nem assisto ele diariamente, mas PQP, bicho. É por conta de desonestidade assim e de gente como você que eu fico do lado dele. Esse comentário aqui do Eduardo é exatamente o que me motivou a fazer aquele tweet. Olha a data da postagem, cara. Até eu parabenizei o Hugo Mota, depois dele dizer que não houve golpe. Dias antes, o Hugo Mota deu entrevista para uma rádio falando que o Rio de Janeiro não foi golpe. É apenas uma postagem reforçando. Tá entendendo? E agora a turma requentou. Requentou. Quem requentou foi a Angélica. A Angélica veio requentar. A Angélica tá demais. Ela não superou o fato que eu mostrei que ela não entende o básico de como funcionam as comissões, né, no Brasil e na Câmara. Mas vamos voltar. Curiosamente, a Angélica e o Flávio Morgenstern boletam juntos na Bright Minds. R$3.000 o curso, pra você ficar super inteligente. Você quer ficar inteligente como eles, mentes brilhantes, R$3.000. Né? Não sei quanto, não tem interesse oculto aqui. Eles são mentes brilhantes, eu não. Né? Aqui é coisa que você vê de junho, que o pessoal comenta nas redes sociais, né? É curioso, todo mundo que me critica por mim uma coisa, velho, tá todo mundo boletando. E eu aqui, né, recebendo dinheiro da Rússia, do Dugin, do Arthur. Manter esse print na mente, né? Dias atrás, vocês veem, eu não posso falar do Partido Novo, né? Não posso falar do Deltinha, que a turma entra em campo. E eu acho isso muito curioso. Você vê, ó, eu falava, se Daniela Lima gritar fora Lula e defender o Deltinha, já o Partido Novo arruma um bico pra ela nas mídias de direita, porque é isso que acontece hoje em dia. As mídias de direita estão de joelhos pro Partido Novo. É muito fácil de prestar atenção nisso daí. Só ver quem vai, sabe? Os parlamentares, convidados, são filiados ou não, como eles abordam esse assunto. Quem tem olho já percebeu há muito tempo. Aí o cara tá ali, né? Meu Deus, que retardado monomaníaco. Deve ser muito orgânico ter um comportamento desses. Pois é, eu não posso falar do Partido Novo. Aí a amiga dela trouxe ontem essa grande denúncia. O cagão do Kim Paninho me bloqueou. Bloqueei dias atrás, quando você começou a fazer postagens que eu sou pago por pessoas, que o Carlos Bolsonaro me paga. Cara, eu não quero conversa com uma pessoa dessa, porque se tem uma coisa que eu deixo em vídeo bem claro, é que eu só tenho um critério, um único critério para eu poder conversar com uma pessoa ou não. Se a pessoa defende perseguição, a pessoa nunca será minha amiga, nunca terei relacionamento. É isso, cara. É muito simples. Essa é a tese do gabinete do ódio. Tá? É o Carlos Bolsonaro que me paga, é o Arthur que me paga, são forças escusas que me pagam, quem é que me paga? Aí ela coloca aqui, né, o Arthur, uma matéria que saiu na época na Globo, o cagão bloqueou, mas quem tiver acesso, por favor, pergunta se ele já fez dossiê sobre esse caso da Postales, especificamente sobre Gilmar Mendes, dossiê sobre gente morta é fácil, quero ver ter culhões para falar de quem é vivo. Bom, tem vários dossiês sobre o Deltan Dallagnol, o Sérgio Moro, o pessoal do judiciário que você mama, Angélica. Aí vem o grande juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato. Conheço a fundo esse caso, talvez por isso o jovem Kim se refere a mim com alguma aspereza, enfim, ossos do ofício. E o Arthur entra em campo. O alvo aqui, ó, o bandido do Arthur. Oi, Bretas. Será um prazer, irmão, ter você nesse debate. Bora? Arthur chama não. E aí?
Independente de será que eu já fiz ou não dossiê sobre isso, Arthur se colocou à disposição. Falou que, inclusive, a Paula Schmidt pode levar o Bretas. E aí, será que eles têm medo de questionar o bandido? Tá lá o grande juiz Bretas. Vai enfiar o dedo na cara. Ele que conhece tão bem esse caso. Vai lá, Bretas. Você conhece a fundo o caso. Desmascarem o Arthur para o Brasil. Ele já se colocou à disposição. Aí, veja só. Felipe Trielli, lá do Quinto. Paula, Arthur se prontificou a contar a história da perseguição que o levou à prisão. E sobre a qual ele já falou publicamente algumas vezes. No próprio Quinto Elemento e no podcast Café Brasil, com Luciano Pires. É como você pegar uma matéria do Guilherme Amado sobre o Felipe Martins como prova do crime. Não sei se você lembra, mas quando falamos sobre isso pessoalmente, eu falei para você aqui na cozinha do estúdio, porque não sei se vocês sabem, né? A Paula Schmidt já participou de entrevistas no Quinto Elemento, já entrevistou o Arthur, né? Já teve outros eventos com ele, mas acho que ela não sabia que o Arthur era bandido, né? Ela descobriu que o Arthur era bandido nas últimas horas. Eu falei para você aqui na cozinha que o Arthur daria uma entrevista exclusiva e com toda a liberdade de perguntar o que você quisesse. Ele mesmo me confirmou isso. Mas você prefere ouvir difamadores. Vindo de você, isso foi uma baita decepção. O ódio ao Quinte cegou. Pior é que eu sei de onde essas acusações partem. Do grupo do churrasqueiro, onde o Mão Mole tá lá. É do mesmo lugar de sempre. A ala intergaláctica da direita. Mais uma vez insisto, faça a sua investigação, ao invés de dar ouvidos a invejosos e difamadores. E o Arthur reforça, a hora que ela quiser. Que ela quer fazer na Revista Oeste? Chama aí. Do Poder 360. Qualquer lugar, irmão. A bancada que ela quiser. Vamos ver se tem jornalismo nisso. Tá aí. Aos meus grandes difamadores, a pessoa se colocou na pista, não fugiu da sabatina de vocês. Falou qualquer um, qualquer pergunta. Leve o Bretas, leve o Deltan também junto. Vê se o cara é bandido. Não vai fazer dossiê sobre isso. Parece que sou eu ali, né? Parece. Tem 2 horas ali de conversando sobre o tema. E que eu tenho alguma obrigação de fazer? Eu teria a obrigação de fazer isso. Se o Arthur me pagasse, aí eu fazia um dossiê para defendê-lo. Simples assim. Aí o Grilo diz, né? Confesso que, à primeira vista, quando começaram com a exposição do Arthur, fiquei com o pé atrás. Porém, quando soube que no passado ele tinha um projeto em andamento para uma nova bolsa, eu imaginei o que tinha acontecido. E sem conhecer o relato completo desse vídeo, de que passou pela máquina moedora de carne do sistema, que só assisti hoje, sistema financeiro, mídia, política, órgãos regulatórios, judiciário, recomendo que assista um vídeo completo como funciona a parte dessa máquina e por que certos setores precisam ser incomodados para que mudanças profundas aconteçam no Brasil. Estamos num conflito, não é nada bonito. Link completo, colocou lá. Assiste lá, velho. Aí eu fico de cara, porque essas coisas começam na rede social e eu vou deixando. Vou deixando. Essa difamação não começa agora. Ela foi até no Ricardo Feltrin, mês passado, até um mês. Passou os últimos 15 minutos difamando, mandaram na época. Eu falei, não, velho, deixa lá. Fique até quieto. Só que a coisa vai crescendo. Na hora eu perco a paciência. Quando eu perco a paciência, eu tenho que rebater. Aí veio só isso daqui, ó, que também teve no mesmo caminho. E que me deixa relativamente chateado conforme as coisas vão acontecendo. Pera aí. Deixa eu ver. Isso aqui eu nem botei no vídeo. Calma que a gente vai falar do seu Bretas, né? Que ainda tem mais coisas. Temos que falar do bandido Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo também é um bandido. Tem que ser preso também o Paulo Figueiredo. Mais coisas daqui, ó. Acho que a voz vocês vão reconhecer. E que a jornalista Paula Schmidt, da revista Oeste... Não, a Paula Schmidt não é do Oeste. Ela é do Poder 360. Tem um X quando Kim Paim passou o sabão sobre a posição dos membros do Partido Novo, que não se posicionaram abertamente contra a prisão de Bolsonaro. Não vi. Eu vi. Eu acompanhei, tô acompanhando de perto o que a Paula cobrou. Ela cobrou o dossiê sobre o Arthur... Qual é o nome dele? Lira? Não. Arthur... Mamãe falei? Arthur Machado, que é o dono do Quinto Elemento. Que é... Será que Arthur é o dono do Quinto Elemento mesmo? Primeira pergunta, Alan. O dossiê tem aí um bate-papo bem grande que a gente fala de muitas coisas. Vocês entendem? Então assim, a galera vai mentindo. Não, tô acompanhando de perto. Tá acompanhando de perto mesmo, Alan? Pô, cara. Ai, é duro, viu? Porque isso não é a primeira vez que eu falo desse assunto. E
E, assim, não é querendo ser arrogante, não. Eu tenho mais de 1 milhão e 600 mil seguidores no Twitter. Meu canal não é pequeno. Então, assim, tratar as coisas como se fossem coisas tão pequenas, tudo mais, como se ninguém tivesse acesso a mim nem nada, até para perguntar no passado diversas vezes. E algumas pessoas, eu mesmo já tinha falado, cara, assiste esse vídeo aí, velho. Conheça um pouco da história, conheça algumas coisas que já aconteceram no passado. A turma, assim, tem uma coisa, sabe? Não sei, mano, o que vocês têm contra mim? Eu não vou baixar a cabeça pro Partido Novo. Eu não quero o dinheiro do Partido Novo. Eu quero o dinheiro do Putin, do Dugin, que é que me financia. Sou um infiltrado da KGB. Essa aqui, velho. Essa aqui, pelo que me consta, é a Angélica. Ô, Angélica, ó o Arthur aqui do lado. Rapaz, mas que coisa, né? Nessa época aqui, o Arthur não era bandido. Da vez era bandido. Ela devia ter ligado pra polícia aqui nesse momento. Tu entende o que acontece nessa direita brasileira? Mas o bandido sou eu. Eu que sou o bandido. Sou o bandido. Mas vamos voltar aqui, ó. E ontem foram várias postagens marcando ela, falando. Sabatine o Arthur. Leve o Deltan, leve o Sérgio Moro, leve o Bleco, todo mundo aí da Lava Jato que é pra desmascarar ele de vez. Aí eu fiquei assim, né? Talvez seja por isso que o Kim se refere a mim com alguma aspereza. Bom, aí eu fui olhar, né? O que eu já falei aí do senhor Bretas. E aí eu encontrei 2 postagens minhas. Coloquei assim, talvez eu já tenha falado mais sobre ele. Mas comentários que eu deixei no vídeo, assim, no perfil do Bretas, um agora de 8 de julho e outro de 14 de julho. Eu falei, e aí, Bretas, vai vir como candidato pelo Novo? Aí incomodou, né? Eita, eu perguntei se ia ser candidato, revelei o plano, não podia, né? E depois eu falei, irmão, e o que fala do depoimento forjado, hein, Bretas? Queria muito ouvi-lo sobre seus amigos. Esse caso aí, todo mundo varre para debaixo do tapete. Esse caso aí é nível Vaza-Toga 3.0. É Vaza-Toga 4.0. Modo Super Saiyajin. Ninguém fala desse caso, cara. É surreal como a direita, capacho do Partido Novo, varre isso para debaixo do tapete. É surreal. Surreal, né? Será que é porque essa Érica Amarena, que leva lá no governo Bolsonaro, lá do COAF e outras confusões? Boa pergunta, né? Mas eu falo do Bretas. A gente fala também do Arthur dessas tretas e da direita brasileira. 3 de junho desse ano agora. Bretas já foi o maioral do Rio, mandava e desmandava. Agia à margem da lei e achava que estava acima dela. Todos os jornais levantavam a sua bola. Hoje está aí escanteado. O fim do Alexandre de Moraes será muito pior. Aí o Paulo Figueiredo compartilhava. CNJ decide punir Bretas com aposentadoria compulsória e tudo mais. Lembrando que o Paulo Figueiredo também foi preso, né? É um bandido igual Arthur. Aí a Liv Viegas disse, Bretas poderia ser um belo senador. Aí o Paulo Figueiredo, meu Deus, o Brasil tá lascado. E eu compartilho da opinião do Paulo Figueiredo. Aí vejam só isso aqui. Vejam como são as coisas, né? 2 pesos e 2 medidas. Você só é perseguido neste país se você apoia o Partido Novo. Se não, você é bandido. Se você tá do lado do Novo, você é do bem. Se você tá contra o Partido Novo, você é do mal. Escuta aqui o Paulo Figueiredo falando sobre o caso dele, de quando ele foi preso. O hotel teve um rolo enorme. Chegou em 2016, o Trump foi eleito presidente. E não teve rombo enorme nenhum. O que aconteceu foi que, no meio do caminho, o Ministério Público, do doutor Marcelo Bretas, na época era o juiz do caso, o Ministério Público do Rio de Janeiro, os bandidos do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro e o bandido Marcelo Bretas, juiz do Rio de Janeiro, decidiram congelar os ativos do empreendimento. E com isso, sem as contas bancárias podendo operar, o empreendimento simplesmente não conseguia funcionar. Passaram-se anos, todo mundo descobriu que o Marcelo Bretas era um bandido, ele acabou sendo... Se eu sou áspero a falar do Marcelo Bretas, o Paulo Figueiredo, que chama ele de bandido, é o quê? Meu Deus do céu! Marcelo Bretas, eu discordo dele, viu, Marcelo? Acho que você é um homem... Eu nunca chamei disso. Eu só quero saber os seus planos para as eleições de 2026. Retirado da posição de juiz e agora está sendo retirado da OAB, mas os danos causados por ele ao empreendimento nunca foram plenamente recuperados, porque você imagina, você não consegue pagar os credores, porque suas contas bancárias estão bloqueadas, você não consegue fazer investimento, na época tiveram dificuldade de fechar uma nova bandeira, e essa é uma história importante que seja passada limpa agora. Aí calma, aí vem a parte 2. Para depois, qual foi o resultado?
depois decidiram pelo trancamento da ação penal. Só para explicar para vocês o que é trancamento. Trancamento foi a mesma coisa que fizeram na ação do Arthur. Da ação penal. Trancamento da ação penal é quando a justiça decide que você sequer deveria ter sido acusado. Não havia elementos para a ação penal ser levada adiante, não deveria ter sido acusado. É mais do que ser inocentado. Não é que avaliaram e chegaram à conclusão que eu era inocente. Chegaram à conclusão que não havia elementos mínimos para me acusar. Porque o próprio delator, na época, disse, não, Paulo Figueiredo realmente não lidava com isso. Paulo Figueiredo só lidava com Trump. Eu passei 2 anos tendo que me apresentar no consulado brasileiro de Miami, e é por isso que é impossível o Alexandre de Moraes dizer que eu estou em local incerto e não sabido. Afinal, diante da Justiça Federal brasileira, eu me apresentei durante 2 anos, trimestralmente, religiosamente, no consulado brasileiro de Miami. Fiquei impedido de viajar internacionalmente, sofri todas essas coisas para, no final, a Justiça brasileira virar e falar assim, foi mal aí, cara. Foi mal aí, cara. O mesmo caso do Arthur. Ainda tomaram a empresa dele. A empresa do Arthur era tão ruim, que quem comprou foi um fundo soberano, né? O Mubadala, que é uma nova bolsa de valores no Brasil. A gente já comentou sobre isso em janeiro. Aí, só para responder algumas coisas que foram abertas, né? Não, é um maníaco, né, do contra o Partido Novo. Não posso falar dos chefes do Flávio Morgenstern, o Azambuja, né? O Deltan. Aí você vê, velho, como são as coisas. Olha isso aqui, velho. 16 de janeiro de 2020. O Moro nem tinha saído do governo. Deltan dossiê Dallagnol, as ligações entre o novo MBL Livres, empresários e o Renova BR. Tu tá entendendo? Sabe? De quando eu tô comentando assuntos? É um negócio que é surreal. Em 2021, o Bolsonaro grava um vídeo falando, inclusive o Deltan Dallagnol, um dossiê que eu fiz na época dele do Moro. Aí na época a Brado Rádio gostava de mim. Na época toda essa turma gostava de mim. Porque na época não tinha necessidade de destruir Bolsonaro. Tava bem óbvio que Bolsonaro seria o candidato à reeleição. Então não adiantava romper com ele. Aí, postagem da época, né? Enfim, quem eram os defensores do Deltan, né? E quem falava mal do Deltan. Na época, inclusive, o Lando Gil falava mal do Deltan. A Sarita se referia à milícia tucana, que é convencer você de que a Lava Jato, o combate à corrupção e o Deltan significa necessariamente defender sua indicação para PGR. Até o Silvio Grimaldo estava contra. Aí na época o Silvio Grimaldo também gostava de mim, tem esse vídeo. Aí várias postagens do Mão Mole, que em determinado momento me acusou de nunca defender o Felipe Martins. Aí lá foram pessoas mostrar que é mentira, né? Até que eu estou esperando o dossiezista falar um a favor de Felipe Martins. Aí o pessoal mostrou links de vídeos meus falando do Felipe Martins, prints, deu falando do Felipe Martins. Aí eu fui lembrando em vídeo dos Atlas. Todos esses Atlas têm capítulos dedicados ao Felipe Martins. E o Atlas de março de 2024, eu uso a matéria dele para defender o Felipe Martins. Você não vai falar um A do Felipe Martins? Cara, eu falei vários As. Até a tua matéria do Felipe Martins eu usei. Enfim, aí o Arthur, isso em janeiro de 25, ele comentava sobre a empresa dele, que recebeu inclusive uma carta do Congresso americano recomendando a empresa como um bom ativo de investimento, né? É surreal, velho. Por quê? Porque como não reza a cartilha, não presta. Como não reza a cartilha, não presta. Aí eu fazia depois o quê? Era o Canguru e o Velho Testamento. Eu mostrava a opinião de pessoas na época do Velho Testamento. O que Constantino pensava de mim, o que Weintraub pensava de mim, né? Uma postagem que ele fez que ele apagou. Não foi, Constantino? Ah, Jesus. Aí a Renata Barreto passando vergonha. Esse debate aqui é humilhante, que ela passa lá com Elia Jabor, não sabe me ideia quem era o Hamilton, falou que é no musical dele. Aí compartilha mais uma vez a questão do Arthur. Aí quando alguém tenta falar, cara, fala assim, irmão, isso é barca furada, velho, a história não é bem assim. Não, a história é furada. A história é furada. Quem não reza a cartilha liberal é bandido. O Kim Paim é bandido. O Arthur é bandido. O Quinto Elemento é bandido. Todo mundo é bandido, pô. Todo mundo é bandido. Todo mundo é bandido. Bom só eles. Sabe? Ai, é de doer, viu, velho? É de doer. É de doer.
Aqui porque eu dei um RT, foi lá dar chilique. Pois é, Constantino me ataca, inventa coisa tipo isso daqui, ó. Sujeito passa o dia detonando conservadores e liberais, recusa-se a omitir uma só crítica ao Alexandre o Supremo. Vibra com a vitória da Alcolumbre. Eu vibrei. Aí o cara tá aqui, ó. É a agenda do dono dele. Pronto. É difamação atrás de difamação, mas eu registrei pra posteridade, pra lembrar. Lá atrás, as difamações, né? Cadê? Tem um meme lindo aqui que fizeram. Olha eu sendo enrabado. Estou sendo enrabado pelo centrão de duas cabeças. Pronto. Tá vendo, né? Como são as coisas, né? E ai de mim que eu não posso rebater, não. Tenho que apanhar calado. Aí esse dia foi muito louco. Fui atacado por ir no Brasil Grande, pelo Rodolfo Loreto. Aí eu falo, irmão, vai lá ouvir o que eu falei. O que é que eu falei lá? Deixa eu ver se eu botei aqui. Coloquei. Esse recorde aqui, eu tô defendendo o Terça Livre. Foi fundado pelo Rodolfo Loreto. O cara nem parou pra ver o que eu tava falando, porque ele achou que eu tava falando. Eu não podia participar disso aqui, não. Ah, Jesus, velho. É de doer. Aí eu acabei ganhando até no... Não, esse aqui foi de janeiro? Não, esse ato aqui foi de fevereiro. Fevereiro de 2025, foi mal. Aí acabei até ganhando o iBash no meio dessa confusão. Então, enfim, né? Me perdoe aí. A gente pode estar comentando de outros assuntos, mas é tanta gente falando tanta coisa que vez ou outra eu tenho que rebater, né? Passa a semana toda apanhando, tirar um diazinho pra gente rebater uma galera, né? Prometo não voltar. Dá mais uns 2 meses aí, deixar eles me batendo por 2 meses. 2 meses apanhando, aí eu volto. Falo um vídeo de novo. Eu não posso, tenho que apanhar calado. Ah, meu Deus do céu, velho. Não vou apoiar o Partido Novo. Não adianta. Já tentaram de tudo. Já botaram pra eu ter uma funicol com o Christian Lobauer, que tá presidindo o Partido Novo de São Paulo. Vou ler uma coisa. Já viu, gente? Já viu o Girão me ligar mais de uma vez, Godu. Vai passar 3 horas no telefone, de falar. Não vai, velho. Mas não vai. Não adianta. Não adianta. Sabe? Ai. E é isso, velho. E o canal? O canal não dá nada, não dá porcaria nenhuma. Somente um clickbait no início pra todo mundo ficar assim, aí, é isso aí, vai continuar aqui. Dia sim, dia também. Vocês querem brigar, velho? Eu gosto de brigar, então a gente briga também. Brigamos. Não... Tem uma coisa que, sem querer ser arrogante também, algumas pessoas até já me falaram isso também, assim, de reconhecer. Querendo ou não, gente, o meu canal, aos trancos e barrancos, eu não cheguei aqui sozinho, óbvio. Até quem aparece em vídeo me ajudou a chegar aqui, me apresentando coisas, me ajudando, né? Seja postagens que eu vou trazendo, que eu vou lendo, que eu acho relevante. Poxa, coisas que eu vejo, vou trazendo, que, pô, isso aqui é bacana. Mas se a pessoa não fizesse, eu não tinha talvez material pra falar em vídeo. Mas o meu canal, assim, eu crio ele, aí o Lilo Vlog compartilha o vídeo. O primeiro vídeo que foi sobre política, foi o 4º vídeo desse canal. Aí eu chego a quase 1000 seguidores. Esse pra mim foi o compartilhamento mais importante de todos. Se o Lilo não tivesse compartilhado já no primeiro dia ali, primeiro vídeo, primeira tentativa, eu não sei se eu teria continuado. Aí o canal foi crescendo devagarinho, chegou em 1000 e pouco. O ClickTime compartilhou, o Mário Fagundes me descobriu. Virou meu amigo, o Mário Fagundes, na época de um canal de 40 mil inscritos. A gente começou a fazer umas coisinhas e o canal foi crescendo. E de lá pra cá, cara, não teve apoio de nenhuma grande mídia, nenhum grande nome. Foi, sabe, assim, crescimento constante. Olha, 8 mil, 10 mil, coisa. Quando cheguei em 20 mil, teve meu primeiro cancelamento. Na época era o Fernando Melo, do Conexão em Política. Falou 1001 coisas. No dia do meu aniversário, eu bati 20 mil, ele me cancelou, aí caiu por 19 e pouco. Naquela época eu olhava números. Hoje eu não olho mais, porque me dá ansiedade. Aí depois foi crescendo, paulatinamente, ao longo do mês de janeiro, fevereiro, março. Aí quando cheguei em abril, chega mais ou menos a 100 mil seguidores. Sem compartilhamento de ninguém, recomendação de ninguém. Aí quando o caso do Moro vem e roda, aí, não pode falar de ninguém não. Aí o professor Olavo me descobriu no último 31 de dezembro de 2019. Não, ele foi uma postagem no dia 1º de janeiro de 2020. 1º de janeiro me agradecendo, me dando feliz ano novo. Ganhei. Eu falei, rapaz, esse ano é meu. Esse ano é meu. Já foi. Então, até hoje, print salvo, lá no Facebook. Aí foi crescendo. De lá pra cá, aí o Moro saiu, ganhei vários seguidores. Falando tudo que eu queria falar e não falava, pra não dividir a direita. Aí pulou quase 400 mil, depois foi crescendo, 500, 600. Aí quando tava de 600, aí teve uma vez que foi uma atacada, aí foi uma atacada de uns 100 mil seguidores. Que é aquele vídeo de Bolsonaro em 2021.
Não assistam esse vídeo e compartilhem. Pegou mais de 1 milhão de visualizações. É o vídeo acho mais visto. Não sei se tem outro, mas eu acho. Eu não olho os números mesmo. Talvez seja o vídeo mais visto do canal. Por causa da época. E foi. Você me vê indo pra algum lugar? Você me vê mais indo em canal pequeno. Que me chama, eu vou na maior boa vontade. Do que conversar com os bambambãs da direita aqui? Pra mim, eu tô cagando pra eles também. Assim, eu cheguei aqui, irmão, sem dever nada pra ninguém. Não vou bater continência pra vocês. Não quero fazer parte do clubinho do livro. Lá atrás, não aceitei, nem quis, na verdade, tem interesse lá da livraria do Silvio Grimaldo, Davi, não tem interesse também. Não vou entrar pra patota. Me cancela. Eu vou voltar aqui amanhã. E é isso aí. Não devo satisfação pra nenhum de vocês. Seguirei batendo no Partido Novo. E aí, se você acha que eu sou bandido do mar, vai lá, dá expose, entra com processo e chama lá o Arthur, pô. Chama pra entrevista, o cara já se colocou na mesa. Não, ele não escolhe quem que vai sabatiná-lo, chama aí. Vocês têm convicção que ele é bandido? Aproveita e chama o Paulo Figueiredo também, chama logo os dois, bota logo os dois na cadeia de novo. Vou mandar o vídeo, não sei, tem um vídeo pra mandar hoje, dos que eu mudei play, acho que nenhum foi muito interessante nem nada. Se tiver, eu vou olhar aqui de novo, mando lá no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode estar membro do canal, tem um botão de valeu, tem o Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro. Kimpaim.com.br. O único registro da história do Brasil de janeiro de 2003 pra cá. Ninguém mais fez, né? Ninguém mais fez. Coube ao louco com a artia do Zap. Minha mãe, Gabriela Texuga e a Mari fazer. E tamo aí. Grande beijo e abraço. Tamo juntos. Vejo vocês amanhã. Fui!